Mas o que que acontece, gente? Horner na Ferrari. O que que rolou? De acordo com o que tem sido dito, em Mônaco e em Barcelona, no paddock, surgiram alguns rumores de que o Christian Horner seria um nome cotado para a Ferrari, já que o Frederico Vasseur estaria em seu último ano de contrato com a Ferrari, e a alta cúpula não está muito interessada. Você vê aí o Horner, inclusive. A alta cúpula da Ferrari não está muito feliz com o trabalho do Frederico Vasseur até agora, porque ano passado eles terminaram bem a ascensão e esse ano a Ferrari simplesmente caiu. E caiu muito. Né? Ela caiu assim em relação ao ano passado bastante. E aí o Christian Horner, por todo o problema que ele está na Red Bull, eu tenho que lembrar vocês que o Christian Horner tem mais uma parte do processo ano que vem ainda, sobre aquele caso da funcionária. Então no ano que vem ele tem já marcado esse processo, não acabou ainda. E com toda a treta que ele tem na Red Bull, com a perda de força que também aparentemente ele teve, muito se fala justamente de que ele poderia sair da Red Bull e aí ficaria um caminho livre para a Ferrari, né? Frederico Vasseur saindo da Ferrari, o Horner saindo da Red Bull, coincidiria o tempo e o Horner poderia ser um nome muito forte na Ferrari. Porém, também está sendo dito que a alta cúpula da Ferrari não quer dar o poder para o Christian Horner da forma que ele tem hoje na Red Bull. Então ele ficaria mais podado. E aí eu já não sei se a contratação seria tão boa. Porque o Christian Horner, sem ter poder como ele tem na Red Bull, será que ele conseguiria desempenhar esse papel? Aí é que tá o detalhe, né? Eu acho que você contrata um Horner da vida, você deve entregar a ele poder. O Ítalo fala o seguinte, isso é mentira, todo mundo sabe, Ferrari está em segundo nos construtores. Só que, Ítalo, as coisas não são baseadas única e exclusivamente na posição em que está nos construtores, porque a Ferrari chegou nisso agora, por acaso, tá? A Ferrari não é a segunda equipe mais rápida. Ela só está contando com uma Mercedes que teve algum problema desde que instalou a sua nova asa e uma Red Bull que corre com um carro só. Mas a Ferrari não é a segunda equipe mais rápida. E nessa brincadeira, a Ferrari ano passado terminou como uma das equipes mais rápidas tranquilamente, batendo de frente com a McLaren, em algumas ocasiões. A Ferrari vinha numa ascensão, esse ano não, esse ano é um carro muito problemático, eles estão tentando compreender e arrumar. Então, o que rola nessa brincadeira toda é que não é simplesmente estar em segundo no campeonato de construtores, até porque outros 4 chefes de equipe foram mandados embora por ter ficado em segundo nos construtores recentemente na Ferrari. A questão é, o trabalho que está sendo feito não está tendo evolução, pelo contrário, ele está implodindo. E aí a Ferrari está se perguntando se vale a pena manter para 2026. Eu, sendo bem sincero, ou eu traria o Horner para fazer o trabalho que ele faz na Red Bull com poder total, ou então eu deixo o Frederico Vasseur. Eu não traria o Horner para você podar o cara. Tem também o nome do chefão da divisão de WEC da Ferrari, que é o Antonello, né? O Antonello. E ele já teria dito não várias vezes, mas agora pode ser que ele chegue lá. Pode ser que ele aceite o cargo, né? Pode ser que ele aceite o cargo agora. Ele é o principal nome, já que o Christian Horner não seria viável na questão de poder, tá? O Lester, falando da Ferrari, é um tipo de administração que já ficou para o passado. E eu falo isso lá no vídeo, né, que nós postamos hoje. Foi hoje? Acho que foi hoje. Que o que acontece? A Williams ficou presa num modelo do passado. A Williams ficou no modelo dos anos 80 e 90 do Frank Williams. Só que com a chegada do James Vowles e a venda para a Dorilton Capital e também a chegada do James Vowles, você tem uma Williams que começou a otimizar processos, buscar melhorias nas suas instalações. O James Vowles está trazendo a mentalidade vencedora da Mercedes, que ele trabalhou, para poder estar levando a Williams adiante. E por enquanto está conseguindo, a Williams está dando alguns passos para frente. E a Ferrari está num contexto parecido. A Ferrari está num contexto em que ela mantém algumas estruturas de comando que não necessariamente fazem efeito hoje em dia. E parece que a Ferrari, por tudo assim que a gente lê, que a gente escuta falar, parece que é muito complexo o esquema lá dentro da Ferrari. Muito complexo mesmo, tá? A Ferrari tem é uma equipe impaciente, a Ferrari é impaciente, a alta cúpula da Ferrari é impaciente, eles não têm um objetivo exato onde querem chegar, eles estão meio que batendo cabeça. É tipo o PSG lá no futebol, que
estava tendo um monte de estrela, mas não necessariamente estava funcionando, a Ferrari é isso. Você vê que eles não contrataram o Adrian Newey porque não queriam dar poder ao Adrian Newey. Só que se você contrata um Adrian Newey da vida, como é que você não quer dar poder para ele? Então não faz sentido, né? Simplesmente não faz sentido esse tipo de abordagem da Ferrari. Por isso que a contratação do Christian Horner, sem dar poder para ele, se torna uma contratação, ao meu entender, quase que inútil. Porque você vai fazer do Christian Horner a mesma coisa que fez com Domenicali, com Arrivabene, com Mattia Binotto e agora com o Frederico Vasseur. Perguntaram aí se o Vasseur sairia agora ou em 26. Seria para final de 2025. Ele sairia no final da temporada e aí em 26 seria outro chefe de equipe, mas aí que tá. O carro está sendo todo feito baseado no Frederico Vasseur, na gestão Frederico Vasseur. Você vai trocar agora? O carro de 26 está sendo feito com essa visão. Você vai trocar agora o chefe de equipe? Não é melhor você deixar o Frederico Vasseur ali? Então, ao meu entender, o que está acontecendo ali na Ferrari é uma questão de má gerência mesmo. Não adianta você ficar trocando chefe de equipe, piloto, poderia ser o Hamilton, o Sainz, o Verstappen, os caras não têm andado para frente, né? O Matheus Conceição pergunta, o chefe do WEC não seria arriscado, já que é uma categoria totalmente diferente? Eu acho que aí é mais uma questão de gerência, tá? O Flávio Briatore, por exemplo, não tinha experiência nenhuma com automobilismo quando foi lá para Benetton. É uma questão de saber gerenciar, de saber em qual foco você deve trabalhar, como extrair o melhor de cada setor, tá? É claro que ele conhecer de automobilismo já ajuda muito, mas eu acho que seria ruim para o WEC. Não seria ruim para a divisão de Fórmula 1 da Ferrari, seria ruim para o WEC, porque ia estar perdendo um grande nome. Então, nesse caso, o pessoal do WEC ficaria a ver navios, tá? Matheus, você trocaria o Fred pelo Christian ou deixaria o Fred? Tá perguntando o Cauã. Foi o que eu falei agora. Se você for dar poder total ao Christian Horner, eu traria o Horner. Se você for deixar ele trabalhar. Falar, Horner, o que você precisa? A gente vai fazer tudo o que você quiser. Deixa o cara trabalhar. Se você for ficar podando as asinhas do cara, porque o Horner sabe o caminho do sucesso. Ele pegou uma equipe que estava lá embaixo, uma equipe que era nova na Fórmula 1, que era de meio para fundo do pelotão, transformou em uma equipe vencedora, depois passou anos com essa equipe sendo segunda e terceira força e levou de novo para cima. Então o Horner sabe fazer uma equipe vencedora. Ao contrário do Vasseur, por exemplo, que não tem um histórico assim tão forte. Então, eu acredito que nessa brincadeira o Christian Horner acaba sendo, sim, um ativo muito mais interessante do que o Frederico Vasseur. Por outro lado, como o carro de 26 já está no conceito Vasseur e a Ferrari está tendo um histórico de não deixar os caras trabalharem, eu deixaria o Vasseur e deixaria ele trabalhar. Por que não? Né? Eu vejo dessa forma. O William falando, todo dia que sai uma notícia da Ferrari, eu agradeço por não torcer por ela. Cara, as notícias da Ferrari são assim mesmo, né? Ó, o Matheus Conceição fala, acho que seria interessante dar o poder ao Fred. 3 anos e já mandar ele para a rua não parece justo. Eu concordo, na Fórmula 1 as coisas não acontecem do dia para a noite, tá? Na Fórmula 1 as coisas levam um tempinho para acontecer. E eles cometeram um erro sim em mudar o conceito, isso tá claríssimo, claríssimo, eles cometeram um erro em mudar o conceito do ano passado, e agora vamos ver se eles aprendem o erro para 2026, né? É que nem eu falei num outro vídeo aqui recentemente. Eu não acho que a Ferrari deva focar em 25 ainda, que nem o Leclerc está pedindo. Eu acho que a Ferrari já tem que mudar o seu foco para 26 e buscar ter uma largada boa em 26. Porque senão, aí sim o Vasseur vai estar pressionado, porque ele vai estar querendo mostrar serviço em 25, que é uma temporada praticamente perdida, e aí 26 vai ficar ver navios também, né? Cauã, ser torcedor da Ferrari é que nem torcer pro Vasco, só tristeza e raiva. Eu diria que é que nem torcer pro São Paulo também. O Vinícius Silva, acha que a mudança de chefe afetaria o Lewis Hamilton? Olha, considerando que existe um histórico do Hamilton com o Vasseur lá na base, e que o Vasseur foi importante para essa contratação do Hamilton, eu não acho que o próximo chefe demitiria o Lewis Hamilton, mas talvez ele não renovaria o contrato do Hamilton. O contrato do Hamilton, a princípio, vai até 2026, então eu acho que se chega um Christian Horner da vida e ele às vezes não quer trabalhar com o Hamilton, o que possivelmente eu acho que ele trabalharia com o Hamilton, mas se ele não quisesse trabalhar com o Hamilton, então chega lá o Antonello e tal, não quer trabalhar com o Hamilton, aí não renova. Deixaria ele 26 e não renova, né? O Arrivabene veio da Marlboro, tá falando ali o Fernando. Pois é,
né? E o Arrivabene, cara, ele não estava assim mal, né? Mas é porque a Ferrari ela tá numa crise que ela está querendo o resultado o mais rápido possível. E quando você entra nessa questão do querer ter resultado o mais rápido possível, você corre um grande risco de cometer erros graves, né? Você corre o risco de cometer erros graves. E a Ferrari está nesse ciclo. Ela vinha ali de anos 2000 muito forte, né? Ganhando ali com o Schumacher e tudo mais. E depois ainda ganhou com o Raikkonen, quase ganhou com o Massa, mas ganhando ainda o campeonato de construtores. E desde que teve a mudança de regulamento em 2009, e você teve também, começou a ter só uma marca de pneu e tal, basicamente a Ferrari foi caindo. E aí ela até ficou em vice em algumas ocasiões, mas de 2009 para cá não tem uma única temporada, não tem uma única temporada em que a Ferrari tenha tido o melhor carro. Você vê que existe um problema também de construção do carro ali, né? Desculpe de eu ter falar, mas a Ferrari tem chance de ganhar ou não? Ian, se você está falando 2025, seja pilotos ou construtores, a chance é muito pequena, tá? A Ferrari precisaria de um desenvolvimento aí, o próximo pacote ser um próximo pacote excepcional, para ela chegar no nível da McLaren, o Leclerc ou o Hamilton começar a ganhar corridas assim a rodo, então é muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Se for para 2026, tem totais chances, basta focar, tem recursos, tem estrutura para isso, com certeza, né? Alonso zicou a Ferrari, boa noite para o Pedro, McLaren demorou também para poder ganhar. Pois é, a McLaren, ela em 2014 tem o seu último ano ali com o motor Mercedes, não era um carro para disputar título, e desde que teve o pacote com a Honda em 2015, ela só foi voltar a ser uma equipe de ponta em 2024. 2023 ela já estava ali mostrando sinais de que ia vir com tudo, mas 2024 é quando a McLaren vira efetivamente uma equipe de ponta de novo, né? Obviamente, tô falando de novo. 2018 foi a temporada que mais chegou perto de um título, Gabriel Lima falando. Eu vou discordar. Foi 2012 e 2010, tá? Com o Alonso. Ali foi muito próximo mesmo, tá? O Alonso é rancoroso. Seca a pimenteira. Ferrari poderia ter tido o Horner e Newey, já pensou? Mas eu acho que o Newey seria o principal ponto aí para a Ferrari. Olha lá, o problema da Ferrari é igual ao da Williams, mas o caso da Ferrari é que ela consegue ser pior por causa das limitações de hierarquia. É assim, a Williams está muito mais tempo sem ganhar um título que a Ferrari, a Williams está muito mais defasada nas suas instalações do que a Ferrari, a Williams tem muito menos dinheiro do que a Ferrari, e de uma forma geral, a Ferrari tem muito mais chances de ganhar um título antes da Williams. Só que esses problemas de, sabe, de hierarquia realmente... McLaren deve ser o trabalho do gordinho Zac, o cara tem visão, concordo. O Zac Brown... Eu tenho falado há muitos anos, né, na verdade, o Zac Brown eu gosto dele, é um cara muito bom mesmo.